Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Lean Construction e Excelência Operacional. O vídeo vai para o YouTube, o podcast para as principais plataformas digitais para você que gosta de ouvir aí o áudio de uma outra forma. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre check-in, check-out. Vamos falar o que é, para que serve, como é que você pode utilizar aí na sua obra e entender o que esse termo aí, ou novo termo, nem novo assim, né? Mas que algumas empresas estão utilizando. O que significa isso? Como é que você pode tanto entender como utilizar aí no seu projeto? Bora lá, roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre isso. Muito bem, vamos lá, pessoal, direto ao ponto. De um tempo para cá, a gente sempre passa, né, durante a implementação do Lean ou de qualquer metodologia, filosofia de gestão, implementação de algumas ferramentas. As empresas gostam de dar nomes diferentes, de fornecer, de juntar uma ferramenta com a outra, uma metodologia com a outra e pôr um nome, enfim. Cada um tem o direito, obviamente, de fazer o que bem entende. E durante um tempo, muitas empresas trabalharam com o aspecto, né, de reuniões de controle da rotina, que nada mais são do que reuniões de início e final de turno, ou reuniões de início e final de workshop, ou reuniões de início e final de um evento de uma semana. E acabou que algumas construtoras, algumas empresas padronizaram o nome check-in e check-out de uma forma diferenciada. Para algumas significa reuniões, né? E esse aspecto das reuniões de check-in são voltados para aquela reunião matinal, onde a empresa vai abrir o dia e vai, né, cada um nas suas frentes de serviço ou com as suas equipes aí falar o que precisa fazer, mostrar as metas, falar de segurança. Cada empresa monta um aspecto, né, de passar informação, né, para os seus colaboradores para que eles possam trabalhar durante o dia da melhor forma possível e com segurança, obviamente. E no final do dia a mesma coisa, busca-se a informação do cumprimento da programação do dia, se fez, se não fez, e aí faz-se um check-out. Então, esse termo, pessoal, check-out, nada mais é do que as reuniões de início e final de turno, de novo, ou as reuniões de início e final de workshop, ou as reuniões de início e final de algum evento semanal, por exemplo, que algumas empresas acabaram dando para si, né? Mas o que é mais importante não é o nome, né? Como eu digo, em relação a metodologias e ferramentas em si. O mais importante não são as metodologias, nem as ferramentas, muito menos os nomes que a gente dá para elas. O importante é, primeiro, a gente saber tirar daquilo que existe no mercado, seja uma metodologia ou ferramenta, após a implementação, obviamente, o resultado que a gente deseja. E segundo, para esse caso aqui, eu separei aqui 5 pontos que eu acho que são importantes, né? Eu chamo essas reuniões de controle da rotina, e são através dessas reuniões que a gente faz o check, né? Por isso que algumas chamam de check-in, check-out, alguma verificação em cima da programação, no final do dia, o que realmente foi feito, e no início do dia aquilo que está para fazer. E aí eu levantei aqui para que serve, né? Quais são os elementos principais que você pode refletir para que você implemente as reuniões de controle da rotina da melhor forma possível e que você faça o seu check-in ou check-out, ou o nome que você der aí da forma mais adequada para cumprir aquilo que você deseja. O primeiro ponto que uma reunião como essa, né, ou um evento como esse vai servir é para relatar o que vai ser feito durante um período de tempo. Pode ser um dia, pode ser uma semana, né? Então você vai precisar de um check-in, ou seja, uma entrada, um fornecimento de uma informação. Muitas vezes é uma reunião rápida de 10 a 15 minutos, onde se passa a programação do dia e aquilo que tem que ser feito para cada uma das equipes, para relatar o que vai ser feito em relação à programação. Então, para que todo mundo esteja alinhado com o que vai ser feito naquele dia e para que ao final do dia eu faça o check-out, ou seja,
verificação se eu realmente cumpri aquilo que foi estabelecido na programação para aquele dia. Tá ok? Então, primeira coisa é relatar o que vai ser feito no início do dia e o que foi realizado no final do dia. A segunda coisa que é importante é discutir durante essas reuniões de check-in e check-out, ou reuniões de controle da rotina, como vocês queiram chamar, os desvios da meta, né? Primeiro a gente tem que ter as metas desdobradas das frentes da programação para as frentes de serviço, e aí aquela meta de programação a ser atingida precisa, obviamente, ser atingida até o final do dia. E avaliar durante essa reunião, principalmente de check-out, esses desvios. Se eu tinha que ter feito 10, fiz 9, por quê? Quais foram os principais temas? Aconteceu algum problema? Foi produtividade? Foi falta de material? O que foi que aconteceu para que, primeiro, não aconteça de novo e para que a gente tenha uma avaliação numérica desses desvios, para que a gente saiba o quanto de cada desvio, né, está acontecendo, para que essas interferências não ocorram, né, nem com uma frequência grande, uma regularidade, e nem retornem a acontecer por algum motivo ou outro. Então, o segundo motivo é para que você tenha nessas reuniões, nesses momentos de check-in e check-out, a possibilidade de discutir os desvios, discutir as metas, discutir aquilo que foi colocado e se não atingiu, o porquê que não atingiu. Número 3 é analisar os possíveis problemas. Tem empresas que usam o relatório A3, tem empresas que trabalham somente com um plano de ação, tem empresas que trabalham com um relatório específico onde eles apontam as interferências, ou tem empresa que chama interferências, tem empresa que chamam restrições. São apontadas as restrições para que eu não tenha cumprido aquela meta que eu estabeleci no dia e poder fazer uma análise em cima de uma ferramenta qualquer. Coloquei o A3 aqui porque é uma ferramenta bastante usada do Lean, mas você pode usar, obviamente, a ferramenta que melhor lhe convier. O importante de uma ferramenta qualquer, né, que você utilize, é você saber a situação onde você estava, ou que havia sido planejada, aonde você queria chegar, quais foram os problemas que aconteceram que você não chegou, e poder analisar esses problemas de forma numérica, descritiva, fazer uma análise um pouco mais detalhada. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é que esse evento de check-in e check-out, nesses dois momentos, servem para você se reunir com as pessoas, né, interagindo com as pessoas para cumprir o que a gente chama no Lean de escalação, né? Existe uma regra de escalação. O colaborador, quando ele tem um problema, ele passa primeiro para uma pessoa X, que pode ser um encarregado, depois o encarregado passa para o engenheiro para o gerente da obra. Vamos supor que essa fosse a regra de escalação. E essa escalação, né, essa escalação de problemas, ela precisa ser, primeiro, respeitada e, segunda, utilizada nessa reunião para ver se ela realmente foi cumprida, se o problema perdurou e essa escalação não foi cumprida, qual foram os motivos, quais foram os motivos pelos quais não se atingiu ou não se cumpriu aquela determinada escalação, e para que a gestão que vai fazer efetivamente, né, o seu papel possa interferir na medida do possível para apoiar, né, a resolução daqueles problemas, para que a gente não deixe com que os problemas aconteçam de novo. E essa escalação, pessoal, ela é muito importante porque não pelos níveis hierárquicos em si, né, porque você pode pular de um nível para o outro se a regra for essa, né, mas para que as pessoas entendam quem elas precisam procurar, ou podem procurar, ou devem procurar em caso de um problema. Né? Um problema de falta de material, um problema de falta de um projeto, um problema de um desvio qualquer físico que, por exemplo, numa obra possa acontecer. Enfim, para que o problema seja resolvido o mais rápido possível e não se espere até o final do dia para relatar, lá a 1h da tarde, quando eu voltei já não tinha material, aí eu fiquei esperando, aí não veio, aí eu fiquei esperando, não veio, acabou o dia e eu não fiz muita coisa hoje. Para que não aconteça aquelas coisas, né, de ninguém olhou, então também não fiz, e aí a programação simplesmente não é cumprida e os resultados não são atingidos. Então, para cumprir essa regra de escalação, isso é muito importante. E o quinto e último, não coloquei como os principais ou os mais importantes aqui, mas alguns para você refletir,
É para avaliar o desempenho de cada equipe ou de cada frente, né, a depender do tipo de projeto que você está fazendo, se for obra, uma frente de serviço, se for um projeto, uma equipe, diante da programação que você fez para a semana e para o dia. Né? Por quê? Porque você vai precisar avaliar o desempenho. Né? Você já analisou o problema, como eu já falei, você já escalou, já analisou a escalação, você já discutiu os desvios e agora qual foi o desempenho? Pegar o resultado e discutir com as pessoas. Era para ter feito 10, nós fizemos 9 e a gente vem fazendo isso, isso, isso. O que é que está acontecendo? Essa avaliação da performance ou do desempenho é importante para que as pessoas saibam as metas que elas estão atingindo, que foram colocadas e que elas estão atingindo. Por quê? Porque muitas vezes está atrelado ali um bônus, está atrelado ali um valor, né, a cada X meses, ou está atrelado uma remuneração extra, enfim. Alguma coisa sempre está atrelada em relação à meta para a equipe, ou durante um certo período as equipes estão sendo colocadas à prova numa comparação positiva para que os resultados daquelas equipes a cada trimestre ou a cada semestre possam vir e as equipes possam ser avaliadas corretamente, e aí pessoas possam ser promovidas, os aumentos possam ser dados, ou um bônus, ou qualquer outra coisa que você possa remunerar ou fornecer para as pessoas em relação ao que havia sido acordado. Né? Muitas empresas envolvem dinheiro, outras envolvem promoções, outras envolvem um bônus, outras envolvem um presente, um café, não sei. Para que as equipes se motivem e ao fazer essa análise de desempenho, a gente sabe efetivamente quem está fazendo o quê e se está sendo assertivo. Né? Porque fazer análise por fazer, seja através de um A3, de um plano de ação, da ferramenta como que você quiser utilizar, é muito importante, mas mais importante ainda é mostrar para as pessoas que elas tinham uma meta, estavam no estado atual e deveriam estar naquele estado futuro com aquela programação, fazendo aquilo que deveria ter sido feito. Se as pessoas entendem, o engajamento aumenta, o envolvimento entre elas, entre times aumenta, entre terceiros aumenta, e tudo aquilo que foi acordado no pool planning vai poder ser cumprido na programação do TACT, e aí você vai poder gerir e controlar no mês e na semana da forma mais adequada possível. Tá ok, pessoal? Então, reuniões de check-in ou eventos de check-in e check-out são eventos para que você possa abrir uma situação e fechar uma situação de forma a analisar problemas, ver os resultados, avaliar a performance e saber se você está na direção correta. Fico por aqui, espero que você já esteja inscrito aí, se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, dê uma força e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.